Olá, eu sou o professor Rogério. Então, nos últimos vídeos que nós estamos estudando aqui, então, os últimos vídeos foi referente à Revolução Francesa, então, os desdobramentos da Revolução Francesa e depois o governo de Napoleão Bonaparte. Bem, então, o que nós vamos ver hoje? Então, o vídeo de hoje ele está fundado em cima como é que as grandes potências mundiais do século XVIII, século XIX, elas vão se reorganizar após a queda de Napoleão Bonaparte, levando em consideração, né, que a Revolução Francesa ela é um ponto de rompimento com o antigo regime e o início de novas organizações sociais dentro da Europa, que vão também chegar aqui na América, que nós vamos ver no próximo vídeo. Mas é sempre bom nós estarmos ressaltando aqui. Então, como é que vai, né? Então, quais serão os acontecimentos, né, que vão resultar desse conflito? Então, quais serão, né, no caso, as consequências, desse movimento? Então, dentro dessa realidade, então, quais serão, né, no caso, esses movimentos, né? Então, no caso, né, que nós chamamos, do caso aí do Congresso de Viena. Então, o Congresso de Viena, então, foi o congresso, né, realizado na Europa, e esse congresso, né, então, vai reunir as principais lideranças, né, dos países vitoriosos contra Napoleão Bonaparte, e esses países vitoriosos, eles vão querer, de uma certa forma ou de outra, impor o seu desejo. Então, no caso, o que consiste, né, no Congresso de Viena, né, e principalmente o resultado do Congresso de Viena, que é a Santa Aliança, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, levando em consideração vários critérios. Bem, então, nós vamos contextualizar aqui. Então, o Congresso de Viena foi uma conferência entre embaixadores das grandes potências europeias que aconteceu na capital da Áustria, Viena, entre setembro de 1814 a junho de 1815, cuja intenção era redesenhar o mapa político do continente europeu após a derrota da França napoleônica na primavera anterior. Então, esse congresso pretendia também restaurar ao trono a família real de Bourbon, derrotado pelas tropas de Napoleão. Bem, então, no caso, qual era a intenção, do Congresso de Viena? Então, o Congresso de Viena, né, tinha como intenção, né, de uma certa forma ou de outra, né, restaurar a antiga ordem, né, que tinha sido perdida, né, durante, né, as guerras napoleônicas. Então, no caso, restaurando, devolvendo a família de Bourbon ao trono francês. Bem, então, o termo de paz foram estabelecidos com a assinatura do Tratado de Paris, em 30 de maio de 1814, e que se estabelecia a indenização a ser paga pela França aos países vencedores. Mesmo diante desse regresso, né, do imperador Napoleão I do exílio, tendo reassumido o poder da França em março de 1815, as discussões prosseguiram e o ato final do Congresso foi assinado 9 dias antes da derrota final, né, de Napoleão na Batalha de Waterloo, em 18 de junho de 1815. Então, no caso, né, aí nesse momento, né, então, mesmo quando Napoleão ainda estava, né, no poder, eles, né, continuaram o Congresso e o resultado final foi a assinatura do tratado. Bem, então aqui nós temos, né, algumas iconografias, né, sobre, né, ali a guerra, né, de Waterloo, que foi uma das batalhas, né, que vão impactar no final do Império Napoleônico. Bem, então as motivações. Então, o objetivo foi reorganizar as fronteiras europeias, né, e resgatar os limites territoriais geográficos anteriores à Revolução Francesa, sistematicamente alteradas pelas conquistas de Napoleão Bonaparte, e restaurar a ordem absolutista do antigo regime, após o final, né, da época napoleônica, que provocou mudanças políticas e econômicas em toda a Europa. Então, os países vencedores como a Áustria, a Prússia, a Rússia e o Reino Unido, né, se sentiram a necessidade, né, de organizar um tratado de paz e limitar os poderes, né, ali da França e restaurar as fronteiras. Então, foi então criada a Santa Aliança, um acordo político selado entre as grandes potências monárquicas na Europa e o Império Russo,
né? Então, o Império Russo, o Império Austríaco, o Reino da Prússia, estabelecida entre os soberanos europeus que pretendiam propagar os princípios da fé cristã, no fundo, manter o absolutismo como filosofia do Estado e o sistema político dominante na Europa. Bem, então, no caso também, além de buscar restaurar as fronteiras que eram usadas anteriormente antes da Revolução Francesa, a intenção desses monarcas era defender o absolutismo. Então, defender o absolutismo de correntes, de correntes de pensamento contrárias a elas. No caso, de uma monarquia constitucional que era implantada em outros países. Então, evitando assim levantes, contra, possíveis insurreições, novamente contra a monarquia absolutista. Então, os tempos depois da Santa Aliança evoluiu-se, graças a novos acordos, se tornou uma quádrupla aliança, com a entrada da Inglaterra ainda em 1815, e posteriormente uma quíntupla aliança, com a entrada da França em 1818. Então, a Inglaterra, apesar de ter participado da coligações formadas com o intuito de combater Napoleão Bonaparte, nunca aderiu à Santa Aliança, por conta da ideologia antiliberal que estava, no centro desse grupo. Também pelo fato de ter interesses comerciais com as colônias. No entanto, o Lord Castlereagh, então negociador inglês, por entender que a Santa Aliança tinha como a última finalidade pôr a Inglaterra à margem das questões políticas europeias, propôs a criação de uma quádrupla aliança, reunindo Inglaterra e as três potências do período, no caso, a França, a Prússia e a Rússia, no caso, para combater, possíveis outras insurreições, principalmente, nesse sentido. Mas, em 1822, o objetivo, foi solucionar também a Revolução Grega e a intervenção da França na Espanha. Nos últimos encontros, pode-se observar o crescente antagonismo entre França e Inglaterra, principalmente em questões relacionadas à autodeterminação das nações e à unificação italiana e questões orientais. Bem, então, no caso, qual é o maior problema dentro dessa realidade? É que a Santa Aliança ela tinha como pretensão, restaurar o antigo regime e o controle, do Estado sobre, o comércio e o sistema, monetário dentro daquele território. Só que a Inglaterra ela já estava no período de fortalecimento, de organização do liberalismo econômico. Então, isso vai fazer com que a Inglaterra ela não ingressasse no primeiro momento na Santa Aliança, mas de uma certa forma ou de outra ela vai, de uma certa forma, participar desse movimento para conter, movimentos de insurreições, em outros territórios. Mas qual era o interesse da Inglaterra também? De que a Santa Aliança não fosse aplicada nas colônias como uma forma de garantir que as colônias tivessem a liberdade de poder comercializar diretamente com a Inglaterra, de comprar e vender os seus produtos. Isso é um ponto importante de nós estarmos pensando também aí. Então, aqui nós temos os mapas, o mapa da Europa, após, no caso, a consolidação da Santa Aliança. Então, nós temos aí, no caso, a configuração, dessas novas fronteiras. E essa linha aí em vermelho aí é a linha onde seria fundado o Império Alemão no final na segunda metade do século XIX. Então, nós temos aí a Itália ainda fragmentada, não unificada, a Alemanha dividida em vários reinos germânicos, o Império Austríaco, também no seu auge, e isso, vai ser consolidado, e vai se manter até a unificação da Alemanha. Bem, então, outras medidas. Então, foram adotadas uma política de instrumento, de ação. Então, a política de restauração da legitimidade da compensação territorial. Então, no caso, restaurar as fronteiras. Então, um instrumento da ação, a Santa Aliança, a aliança política militar reunindo exércitos da Rússia, da Prússia, da Áustria, prontos para intervir em qualquer situação que ameaçasse o antigo regime, incluindo a hipótese de intervir nas independências da América. Contra isso, foi criada a doutrina Monroe americana, então os Estados Unidos
vão criar uma doutrina, né, um sistema que vai, de uma certa forma ou de outra, garantir o processo de independência desses novos países, principalmente ali próximo a ele na América Central. Então, os Estados Unidos vai ser o país que mais vai se interessar, né, pela independência das antigas colônias espanholas ali na região da América Central. E isso vai criar a doutrina Monroe, ou, né, a América para os americanos. Então, uma forma de também pregar uma visão que também é chamada como destino manifesto. Né? Então, no caso, os americanos se consideravam destinados a organizar e a defender a independência dessas novas nações. Bem, então, o Congresso foi presidir então, os diplomatas e as suas ações. Então, o Congresso foi presidido pelos estadistas austríacos, o príncipe, né, Clemens Wenzel, então, no caso, também representantes de seus países, contando ainda com a presença de seus ministros de negócios estrangeiros, como o barão, né, de Wesberg, né, como deputado, e o Francisco I, né, imperador da Áustria, foi o anfitrião da reunião dessa conferência. Então, essa conferência ela foi realizada pelos principais monarcas e pelos principais diplomatas na região. Então, na contramão, Portugal, ela é representada por três ministros, né, de três ministros plenipotenciários, no caso, o Dom Pedro de Souza, o Conde de Palmela e o Antônio Sardenha da Gama, diplomatas destacados, né? Na Rússia foi Joaquim Lobo Silveira, diplomata destacado pela Estocolmo. Então, no caso, Portugal, ele não teve a presença do Dom João VI, porque o Dom João VI estava no Brasil, né? Fato que nós vamos ver depois. Né? Tanto é que a não participação de Dom João, né, VI assim, no Congresso de Viena vai levar, né, à Revolução do Porto, que é um dos fatos que vai levar o retorno da coroa portuguesa para Portugal. Né? Então, no caso, nós vamos falar sobre a vinda da família real ainda aqui para o Brasil e seus impactos, mas é sempre bom nós ressaltarmos isso. Então, no Congresso de Viena, o Dom João VI não estava no Brasil, então, não estava em Portugal. Então, como o Dom João VI não estava na Europa, então quem vai representar os interesses de Portugal vai ser, né, os seus diplomatas, mas isso vai fazer com que a elite portuguesa se revoltasse contra a ausência do imperador. E isso vai ser um problema muito considerável para aquele momento. Então, a Prússia foi representada pelo príncipe Karl August von Hagen, né? Então, o seu chanceler e diplomata acadêmico, William von Humboldt. Então, no caso, esses diplomatas vão representar, né, a Alemanha. O Reino Unido foi inicialmente representado pelo secretário de Negócios Estrangeiros, né? No caso, o Visconde Castelrang. Então, após fevereiro de 1815, o Arthur Wesley, né, e o Duque Wellington, né, nas últimas semanas após o Wellington ter partido para dar combate sob Napoleão, sob o governo dos 100 anos. A Rússia, ela foi defendida pelo imperador ou Kaiser, né, o Czar Alexandre I, embora fosse nominalmente representante pelo ministro de Negócios Estrangeiros. Então, a França estava representada pelo ministro de Negócios Estrangeiros, o Charles Maurice, e o Périgord. Então, inicialmente, os representantes das quatro potências vitoriosas esperavam excluir a França, né, de participar das negociações mais sérias. Mas o ministro, né, o Talleyrand, então, conseguiu incluir-se nesse conselho desde a primeira semana de negociações. Então, esses diplomatas vão tentar, né, de uma certa forma, barrar, né, a França, mas a França vai conseguir participar. Ele não vai conseguir muito êxito, mas ele vai conseguir, né, minimizar as perdas da França dentro desse congresso. Então, o congresso teve uma sessão da plenária, né, de fato. Então, as sessões eram informais entre as grandes potências, devido à maior parte do trabalho ter sido feito nas 5 potências. Então, com algumas questões dos representantes da Espanha, Portugal, Suécia e dos estados alemães. Então, a maioria das delegações pouco tinha a fazer pelos seus anfitriões. Então, Francisco I, o imperador austríaco, oferecia entretenimento para manter esse grupo ocupado.
Isso levou ao comentário do famoso príncipe, né, do Linglen. No caso, né, o Congresso não anda, ele dança. Então, no caso, né, aqueles países que não tinham tanta representatividade, eles eram, de uma certa forma ou de outra, manipulados por alguns atos, né, de entretenimento. Isso desviando o foco dentro daquela realidade. Então, o Congresso de Viena, então o mapa aí, né, mostrando como é que esse congresso ele foi organizado e a importância do Congresso de Viena, principalmente para reorganizar as fronteiras e a Santa Aliança dentro ali do contexto da Inglaterra. Então, as medidas adotadas. Então, as diretrizes fundamentais do Congresso de Viena foram o principal, né, o princípio da legitimidade, a restauração, o equilíbrio dos poderes e o plano geopolítico e a consagração do conceito de fronteiras geográficas. Então, a gente vai, né, falar um pouquinho disso aos poucos. Bem, então, o princípio de legitimidade. Então, defendido sobre, né, por, né, no caso, né, assim, pelo diplomata francês, a partir da qual considerava legítimos os governos e as fronteiras que vigoravam antes da Revolução Francesa, garantindo com isso que os Bourbons retornassem ao poder, né, com a anuência dos vencedores, e entendia os interesses dos estados vencedores na guerra contra Napoleão Bonaparte, mas ao mesmo tempo buscava a salvaguarda da França, né, das perdas territoriais, assim como da intervenção estrangeiras. Então, os representantes dos governos mais reacionários, né, acreditavam que poderiam, assim, restaurar o antigo regime e bloquear os avanços liberais. Contudo, o acesso não foi respeitado porque as quatro potências do Congresso trataram de obter algumas vantagens na hora de desenhar novas organizações geopolíticas. Então, no caso, né, a restauração da monarquia na França foi um ponto essencial, principalmente para limitar o avanço, né, dessa organização liberal. Mas a gente vai ver que as coisas não vão funcionar muito bem assim e eles vão, né, de uma certa forma ou de outra, né, perder esse espaço, principalmente porque, né, o Congresso, né, no caso as nações vitoriosas, vão conseguir impor os seus interesses, isso limitando a participação da França dentro daquela realidade. Então, o princípio da restauração, que era a grande preocupação da monarquia absolutista, uma vez que tratava de recolocar a Europa na mesma situação política que se encontrava anteriormente, né, na Revolução Francesa, que guilhotinou o rei absolutista e criou um regime republicano. Então, a República, que acabou com os privilégios reais, instituindo direitos legítimos à propriedade aos burgueses. Então, os governos absolutistas defendiam a intervenção militar nos reinos que houvessem ameaça e revoltas liberais. Então, qual foi a tentativa, né, desse princípio de restauração? E que a Santa Aliança seria utilizada para qualquer tentativa né, de revolução e tentativa, né, de que o governo absolutista fosse substituído pelo governo liberal. Então, era uma tentativa, né, de manter os privilégios, né, da monarquia absolutista. Fato que não vai dar muito certo, né, mas a gente vai ver, né, que era preciso se ter essa legitimação. Então, o princípio do equilíbrio. Então, defendeu a organização equilibrada dos poderes econômicos e políticos europeus, dividindo o território em alguns países, como, por exemplo, a Confederação Alemã, né, que foi dividida em 39 estados, sendo a Prússia e a Áustria como líderes, anexando outros territórios dos países adjacentes, né, como o caso da Bélgica, né, que foi anexada aos Países Baixos. Então, era criado confederações entre esses estados que estavam em formação, principalmente ali na região onde hoje nós chamamos de Alemanha, né, onde vai se criar dois grupos, um liderado pela Prússia e um outro grupo liderado pela Áustria dentro daquela realidade. Mas isso vai fazer com que, né, comece a gerar alguns conflitos também nos interesses entre eles. Então, outra decisão importante das grandes potências reunidas em Viena foi a consagração da ideia do equilíbrio dos poderes. Segundo essa perspectiva, considerava-se que só foi possível o fenômeno napoleônico na Europa porque ele havia juntado uma tal soma de recursos materiais e humanos que, aliados à sua capacidade política e militar, né, provocaram todo aquele período de guerra. Então, as grandes potências decidiram, então, dividir os recursos materiais e humanos da Europa, de qual maneira que uma potência não pudesse ser mais poderosa do que outra, gerando um equilíbrio de poderes.
Sendo assim, nenhum outro Napoleão se atreveria a desafiar seu vizinho, né, sabedor de que este contaria, né, com os mesmos recursos. Então, no caso, né, eles vão tentar equilibrar assim, as condições econômicas e militares dentro da Europa. Então, isso vai limitar e diminuir possíveis insurreições, né, principalmente de líderes, né, como o Napoleão. Mas a gente vai ver que durante a a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, isso não vai ser tão respeitado assim, né? Mas, né, a tentativa foi que foi tentar diminuir a possibilidade, né, desses líderes, né, de tomarem o poder e fazer assim, né, possíveis, né, guerras contra uma nação contra a outra. Então, sendo esse critério estabelecido, trata-se pô-lo em prática, né? Então, resultando num mapa europeu em que as etnias e as nacionalidades não eram levadas em consideração, tal como aconteceu com a partilha da Polônia, por exemplo. Então, tal critério crucial para as minorias étnicas, sentindo-se desprezadas e não representadas, quase à beira da marginalidade social, se revoltassem principalmente contra as nações mais multiétnicas culturais, com exemplos poloneses, os sérvios, os magiares, os eslavos, e as revoluções de 1848 foi uma notória consequência bem evidente em países como a Áustria e os estados germânicos. Então, no caso, né, eles vão, de uma certa forma ou de outra, privilegiar os países vitoriosos, né, da guerra napoleônica, mas de uma certa forma ou de outra eles vão marginalizar aqueles grupos minoritários que existiam na Europa. Isso vai gerar uma comoção, né, entre esses líderes, né, principalmente aqueles que vão se considerar de uma certa forma ou de outra prejudicados dentro dessa realidade, e isso vai fazer com que surja outras revoltas. E isso é um problema muito sério ali naquele momento. Bem, então, uma vez estabelecida a paz, havia a necessidade da manutenção do exército. Então, os estadistas reunidos em Viena foram unânimes, né, em responder afirmativamente. Tratava-se manter, né, a manter forças armadas extremamente exatamente para preservar a paz alcançada. A garantia da paz residia, a partir de então, na preservação das fronteiras geopolíticas, né, estabelecida justamente para evitar qualquer potência viesse a romper o equilíbrio, anexando recursos dos seus países vizinhos, pondo em risco o sistema do Estado europeu. Então, o princípio geopolítico das fronteiras geográficas perdurou até o término da Segunda Guerra Mundial, quando esse conceito foi substituído pelo conceito de fronteiras ideológicas, que deu início à Guerra Fria. Então, no caso, né, esse modelo, né, de fronteiras foi uma tentativa, de uma certa forma, de que os países não invadissem, né, áreas de recursos estratégicos. Então, isso vai, de uma certa forma ou de outra, criar fronteiras geográficas. E esse sistema dessas fronteiras vai equilibrar essas potências. Só que quando ocorre, no final da Segunda Guerra Mundial, o surgimento das potências como Estados Unidos e a União Soviética, vai pôr essas fronteiras de uma forma diferente. Em vez de ser fronteiras geográficas, vão ser fronteiras ideológicas. Né? Então, dividindo o mundo em dois blocos, o bloco comunista e o bloco capitalista. Então, aqui, né, nós temos o resultado desse congresso, né, usado como uma forma de charge. Né? Então, no caso, né, então, cada um deles representados, né, por um personagem ali naquele momento. Então, isso vai mostrar como é que era a ideologia dentro daquela realidade. Bem, então, as consequências, né, do Congresso de Viena. Os mais importantes, no caso, a restauração da monarquia absolutista. A Rússia anexou parte da Polônia, da Finlândia e da Bassárábia. Né? Então, a Áustria anexou a região dos Balcãs. A Inglaterra ficou com a estratégia Ilha de Malta, de Ceilão e a colônia do Cabo, o que lhe garantiu o controle das rotas marítimas. Né? Então, a Inglaterra vai se consolidar ainda mais como a maior potência marítima na região. Então, o Império Otomano, ele manteve o controle dos povos cristãos no sudeste da Europa. Né? Então, no caso, o Império Otomano, né, o Império Islâmico, eles vão dominar aquela região do sudeste europeu.
A Suécia e a Noruega, eles vão se tornar um país único, então eles vão se unir. Então, a Prússia fica com a parte, né, da Saxônia e de Estfália da Polônia e com a província de Reno, onde, né, hoje é devolvido à França. A Bélgica industrializada foi obrigada a unir-se aos Países Baixos, né, formando, né, o Reino dos Países Baixos. Então, a Bélgica foi anexada à Holanda. Os príncipes alemães formaram a Confederação Alemã com 38 estados. A Prússia e a Áustria participaram dessas confederações. Então, aquilo que nós já falamos, a criação da Confederação Alemã. A restabilização do Estado Pontífice. Então, no caso, as terras, né, as terras papais no centro da Península Itálica vão voltar ao poder, né, do Papa. A Espanha e Portugal não foram recompensados por ganhos territoriais, mas tiveram restaurado as suas antigas dinastias. Então, no caso, né, com a invasão de Napoleão na Península Ibérica, o Napoleão tinha empossado seu sobrinho como rei da Espanha. E um dos resultados, né, do Congresso de Viena foi a restauração da monarquia, tanto na Espanha, tanto em Portugal, com o retorno de Dom João VI também do Brasil. Né? Então, esse é um ponto importante da gente estar frisando. Então, o Ducado de Malve foi exaltado como Reino de Malve. Então, tendo Franz Karl, né, no caso é um nome bem difícil, né? Então, filho do chanceler, né, Metternich da Áustria, assumindo o trono do país, já que era casado com Isadora Maria Napolaska, filha do Duque Gerard de Malve. Então, que foi deposto após a conquista napoleônica. Então, no caso, né, o Franz Metternich, né, então o Franz, ele vai chegar ao poder, né, então ele assume o nome de Frederic, né, tornando-se rei aos 17 anos de idade. E a união de Frederic e Isadora e a exaltação de Malve como reino deu origem a uma nova dinastia. No caso, a Beulstein Lactae. Então, no caso, esse reino, né, vai se consolidar ali naquele momento, né, de uma certa forma ou de outra, ganhando a consolidação do seu Estado. Então, no encerramento do Congresso de Viena, pelo artigo 105 do ato final, o direito português ao território de Olivença foi reconhecido, apesar de sua inicial resistência. Essa disposição a Espanha tornaria por ratificar o tratado mais tarde, no dia 7 de maio de 1817. Nunca havendo, entretanto, cumprido essa disposição ou, né, restituindo o território olivetino a Portugal. Então, com a derrota de Napoleão e a subsequente paz duradoura na Europa, a Inglaterra aumentou sua influência nos mares, consequentemente expandiu seu território nas colônias. Então, no caso, né, a Inglaterra vai expandir seu território principalmente na Ásia, né, dominando parte da Índia, da China, né, influenciando pesadamente o Japão. Então, aqui, né, nós temos, né, uma charge do período mostrando como é que foi a partilha desse mundo entre ingleses e franceses, né, depois do Congresso de Viena. A paz na Europa. Então, o princípio da livre navegação do reino de Meuse, então, e a condenação do tráfico de escravos, determinado a proibição no norte da linha do Equador. Então, as medidas favoráveis para a melhoria das condições dos judeus e suma importância da regulamentação, né, sobre a prática das atividades diplomáticas entre o país. Então, no caso, essa paz, no caso, a Inglaterra, ela vai proibir o tráfico negreiro ao norte da linha do Equador. Então, a Inglaterra vai impor a sua vontade. E, principalmente, organizando e, de uma certa forma ou de outra, né, melhorando as condições dos judeus que eram perseguidos até então, né, na Europa, fazendo com que os judeus se consolidassem como uma potência econômica na região. Então, aqui nós temos uma charge, né, do caso dos ingleses em buscando, né, acabar com a escravidão, principalmente nas colônias, né, que isso também vai afetar o Brasil em muito, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, a Inglaterra vai tentar impor a sua vontade. Isso é um ponto fundamental de nós entendermos como é que o Congresso de Viena vai ser fundamental também para a liberdade dos escravos após
a segunda metade do século XIX. E por fim, nós vamos falar no próximo texto, né, sobre, né, a independência do Haiti. Né? Então, como as guerras napoleônicas elas terão impactos fundamentais na América Espanhola e na América Francesa, né, principalmente dentro desse contexto. Bem, gente, então, acredito que tenha sido isso. Então, agradeço a todos até aqui, né, pela paciência e pela compreensão. Né? Então, o Tratado de Viena, assim, o Congresso de Viena, ele também vai ser muito importante para a história do Brasil. Né? Então, no caso, o Congresso de Viena, ele vai tentar restaurar a Europa como era antes, né, das guerras napoleônicas, e isso vai ter impactos duradouros na história da Europa, né, de uma forma geral, que vai, né, levar à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Beijo, então, acredito que tenha sido isso. Muito obrigado. Então, se gostou do vídeo, né, aperta aí o like. Né, se você ainda não é inscrito no canal, deixa aqui também, se inscreva no canal, faça, né, de uma certa forma, fazer com que a gente possa melhorar ainda, melhorar em muito, né, o canal aqui, né, para levar, né, essas aulas para os alunos que estão afastados da escola e assim possibilitando uma democratização desses conhecimentos. Então, agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima.